Apesar do título, né, A Última Princesa, o livro e a história não tem absolutamente nada a ver com Princesas do Mar, que é meu trabalho anterior e acredito que é o mais conhecido hoje. Mas são trabalhos totalmente distintos, porque Princesas do Mar é uma fantasia, né, uma coisa que surgiu 100% da minha cabeça, né, todas as histórias, os personagens, ao passo que A Última Princesa é uma história muito baseada em fatos reais, né, na Princesa Isabel, no pai dela, no Pedro II, no próprio Santos Dumont. Então, são caminhos muito distintos, assim, narrativos, né? Eu resolvi escrever esse livro sobre a Última Princesa porque depois que eu já tinha feito os livros das Princesas do Mar, eu quis criar uma história ou alguma personagem que fosse baseada numa história real, sabe? Eu queria alçar uns voos mais longos. Aí eu descobri que a Princesa Isabel, apesar de ser uma personagem tão importante na nossa história, ela foi praticamente esquecida, apesar dela dar nome a terminal de ônibus e praças e escolas de samba, as pessoas não sabem direito quem ela foi, né? No máximo sabem que ela assinou a Lei Áurea, né? E pesquisando sobre ela, eu descobri coisas fantásticas sobre a vida dela, especialmente sobre o período que ela viveu na França, depois da assinatura da Lei Áurea. E acho que o ponto mais interessante de todos foi o encontro que ela teve com Santos Dumont, em 1901, que foi meio que um choque para mim, porque eram personagens que eu nunca havia imaginado juntos. E saber que os dois conviveram e foram amigos para mim, foi o estalo assim, que deu origem ao livro. Uma coisa muito incrível sobre o livro e sobre o próprio processo criativo, né, foi que eu descobri que tem coisas fantásticas sobre a vida da Princesa Isabel, que parecem que saíram de um livro de contos de fadas, sabe, dos Grimm, mas na verdade aconteceu com ela mesma, né? Uma coisa curiosa sobre a vida dela é que ela tinha meio que uma fada madrinha também, que foi a Condessa de Barral, sabe, que foi uma tutora que Dom Pedro II escolheu depois de entrevistar centenas e centenas de outras candidatas, né? Ela tinha meio que um vilão também, que era meio que os interesses dos plantadores de café, que não queriam a abolição, sabe? Então eles meio que fizeram meio que um complô contra ela, sabe? Então todos os elementos que existem nos contos de fada foram muito presentes na vida dela, sabe? Então eu costumo dizer que a história já estava pronta, sabe? Eu só juntei os pedaços, né, e coloquei numa linha mais ou menos reta. O processo de criação das ilustrações foi muito interessante porque é um dos meus poucos trabalhos que eu não ilustrei, sabe? Porque eu achava que o meu traço, especialmente de Princesas do Mar, iria remeter as pessoas para uma coisa que o livro não é, né? Então, eu queria um ilustrador, eu queria um traço que fosse fotográfico, sabe? Que representasse pessoas reais, mas ao mesmo tempo tivesse uma coisa de sonho, porque a história fica muito alternando entre realidade e fantasia, né? E eu fiquei muito tempo procurando um ilustrador, até que eu encontrei o Matheus, que é Matheus Oliveira, que é um ilustrador que nunca tinha feito livro, sabe? E ele tem muito essa linguagem, sabe, de misturar o sonho com o real. Os personagens nas ilustrações, eles não têm rosto por dois motivos. Primeiro, que eu não queria que eles fossem retratos fidedignos das suas contrapartes, né? Eu não queria fazer a Princesa Isabel na capa, sabe? E segundo, porque as pessoas não têm muita ideia de como ela foi e quem ela foi, sabe? Então seria meio como entregar o ouro. No livro, os personagens principais, né, que é a princesa, o pai dela, o rei, né, eles não têm nomes, eles são conhecidos apenas como princesa, rei, madrinha, rainha, porque eu não queria que as pessoas tivessem a ideia de que se tratasse de um livro de história do Brasil, e sim uma história de fantasia, né? Eu acho que se a princesa chamasse Isabel, ela ia trazer toda uma carga para a história que, apesar de ser verdadeira, já tem um certo, entre aspas, preconceito das pessoas ou talvez má vontade, sabe, de querer conhecer a história de um personagem brasileiro, né? Que infelizmente as pessoas ainda têm muito disso. Então eu resolvi batizá-los dessas maneiras um pouco mais genéricas, né? Ao passo que alguns personagens, como o Alberto, por exemplo, eu já não vi essa necessidade, porque ele é um personagem muito icônico, né? Você vê qualquer pessoa com bigodinho e um chapéu Panamá,
você automaticamente lembra de Santos Dumont, né? Então, como não tinha muito como escapar, eu resolvi mantê-lo só como Alberto, sabe? Eu não cito Santos Dumont, né? É simplesmente Alberto, às vezes o inventor, né? Acho que assim a história ficou com a cara que eu queria e ao mesmo tempo respeitou as origens dos personagens, sabe? O que eu quero, o meu sonho seria que a pessoa lesse o livro, sabe? Se interessasse pela história, descobrisse que essa princesa realmente existiu e aí no final ela pense, poxa, é a Princesa Isabela, sabe? É aquela do ônibus, sabe? É aquela da escola de samba. Eu vou pesquisar mais sobre ela agora, eu vou descobrir, sabe? Esse é meu grande sonho.